Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Marcos, capítulo 9. Então ele foi para casa dizendo: Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O reino de Deus chegando com força total. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Suas roupas brilhavam intensamente, de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente, eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento! Que tal se construíssemos 3 memoriais na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor, esfregando os olhos. Não estavam vendo mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem levante-se dos mortos. Mas eles ficaram imaginando o que significaria levantar-se dos mortos. Eles fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. De acordo com as Escrituras, ele sofrerá terrivelmente. Será torturado e tratado com desprezo. Quando desceram a montanha para se reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa que debatia com os líderes religiosos. Assim que viu Jesus, o povo ficou animado. Correram para ele e o saudaram. Ele perguntou: O que está acontecendo? Por que toda esta agitação? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se aposta dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com teus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou inconformado. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: Se eu puder, tudo é possível para quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: Eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas ao espírito maligno. Espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não volte. Com muito estardalhaço, o espírito saiu. O menino estava pálido como um defunto, de modo que as pessoas começaram a dizer: Ele está morto! Mas tomando-o pela mão, Jesus o levantou. O menino ficou em pé. Depois que chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que não podemos expulsar o demônio? Ele respondeu: Não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio, a não ser com oração. Saindo dali, viajaram pela Galileia.
Jesus não queria que ninguém soubesse de seu paradeiro, pois queria ensinar seus discípulos. Ele anunciou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo. Eles não sabiam do que ele estava falando, mas tinham medo de perguntar. Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, ele perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou. Então, João disse a Jesus: mestre, vimos um homem usando teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo d'água em meu nome está do nosso lado, e Deus levará isso em conta. Mas quem prejudicar esses que são como crianças, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos cedo ou tarde irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se. Vivam sempre em paz. Marcos, capítulo 10. Dali ele foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Como sempre, uma multidão o acompanhava, e ele punha-se a ensiná-los. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo. É permitido a um homem divorciar-se de sua esposa? Jesus perguntou: o que Moisés determinou? Eles responderam: Moisés deu permissão que o marido a mandasse embora, dando-lhe uma certidão de divórcio. Jesus disse: Moisés deu esse mandamento apenas como concessão ao coração duro de vocês. Na criação, no plano original, Deus fez e uniu o homem e a mulher. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, e por meio do casamento se torna uma só carne com sua mulher. Não são mais 2 indivíduos, formam agora uma nova unidade. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Depois que estavam em casa, os discípulos voltaram a tocar no assunto. Jesus foi muito direto. O homem que se divorcia de sua esposa para se casar com outra comete adultério contra ela. A mulher que se divorcia do marido para se casar com outro comete adultério também. Alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a irritação. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. Se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Ele disse: Mestre,
Faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos: vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou: vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse: ninguém tem chance se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: guardem isto. Ninguém que sacrifique casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, seja o que for, por minha causa e por causa da mensagem, sairá perdendo. Eles terão tudo de volta, multiplicado muitas vezes em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, mas também em problemas. Terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está de novo a grande inversão. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus ia adiante, e eles o seguiam, confusos e um pouco amedrontados. Ele chamou os 12 e disse: ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos mestres da lei e aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte. Eles o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele se levantará vivo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram falar com Jesus. Mestre, queremos que o Senhor faça algo por nós. Verei se posso fazer. Eles pediram: permite que tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à tua direita e outro à esquerda. Jesus disse: vocês não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber e de receber o batismo que estou para receber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: pensem nisto. Vocês vão mesmo beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o meu batismo. Mas quanto aos lugares de honra, não é comigo. Isso já está decidido. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus o Nazareno passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi! Jesus! Misericórdia! Tem misericórdia de mim! Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Jesus parou e ordenou: tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia. Ele está chamando você. Levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus.
Jesus perguntou: "O que você quer de mim?" O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. "Siga seu caminho. Sua fé salvou e curou você", disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções: "Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo." Eles foram e encontraram um jumentinho numa rua, amarrado a um portão. Eles o desamarraram, mas alguns dos que estavam ali perguntaram: Por que estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíra, e não foram mais incomodados. Assim, levaram o jumentinho e puseram suas capas sobre ele, e Jesus o montou. Muitos estendiam seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns lançavam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome de Deus! Bendito o reino do nosso pai Davi que está chegando! Hosana nos altos céus! Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Parou ali para observar o movimento, mas como era tarde, voltou para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era a época de figos. Ele disse à árvore: "Nunca mais alguém comerá dos seus frutos." E os discípulos ouviram. Chegando a Jerusalém, entraram no templo, e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitiu que ninguém mais passasse carregando cestos pelo recinto sagrado. Ele explicou suas ações com o seguinte texto: "Minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões." Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era a hora de se livrar dele. Estavam em pânico, porque o povo se mostrava encantado com os seus ensinamentos. À noite, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: "Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste ficou seca." Jesus foi direto: "Assumam de fato o seu compromisso com Deus, e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados." De volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo. Então os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: "Primeiro respondam a uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me." Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si: Se dissermos Deus,
ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu: então também não vou responder à pergunta de vocês. Marcos, capítulo 12. Em seguida, Jesus começou a lhes contar algumas histórias. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de espremer uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou um empregado para receber sua parte nos lucros. No entanto, os lavradores o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro empregado que também foi agredido e humilhado. Depois enviou outro, que foi assassinado. O mesmo aconteceu com muitos outros. Uns foram agredidos, outros assassinados. Restava apenas um que podia ser enviado, seu filho amado. Já quase sem esperanças, decidiu enviar o próprio filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores perceberam a oportunidade. Esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e mataram, e depois jogaram o corpo fora da vinha. O que vocês acham que o proprietário da vinha irá fazer? Isso mesmo, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros. E vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Percebendo que o recado era para eles, os líderes religiosos quiseram prendê-lo na hora. Mas como estavam receosos da opinião pública, acharam melhor recuar. Por isso saíram dali tão rápido quanto puderam. Os mesmos líderes enviaram alguns fariseus e partidários de Herodes, certos de que iriam incriminá-lo. Eles disseram: mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o senhor não se importa com a opinião popular, não explora seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda a honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato a malandragem e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que lhe pertence, e deem a Deus o que lhe é devido. Eles ficaram de boca aberta, sem saber o que responder. Alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a se casar com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a viúva. Ele morreu, mas também não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. De fato, os 7 se casaram com ela, mas nada de filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Vejam que Deus, de dentro da sarça, disse a Moisés: eu sou. Não eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. Portanto, vocês não sabem de nada.
Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta. Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu. O primeiro em importância é o seguinte. Ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é, ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse, que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda paixão, inteligência e forças e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou, você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou, como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse, Deus disse ao meu Senhor, assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Davi declara que o Messias é seu mestre. Como pode, então, o Messias ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia. Ele continuou a ensinar. Cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, eles irão pagar por tudo isso. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas voltosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou, a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Marcos, capítulo 13. Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou sua atenção. Mestre, olhe essas pedras, essas construções. Jesus disse, vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, num local de onde podia avistar o templo, Pedro, Tiago, João e André foram conversar com ele. Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal teremos de que tudo caminha para um desfecho? Jesus explicou. Cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais, e tudo irá de mal a pior. Vocês serão torturados, e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem tem de ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes
Isso é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, pois serão salvos. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação, estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade de entender o que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas. Se estiverem trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada. Se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o seu brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então todos irão ver o Filho do Homem chegar em grande estilo. Seu esplendor encherá o céu. Ninguém deixará de ver. Ele enviará seus anjos, que ajuntarão os escolhidos de Deus dos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Querem saber o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. Portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem o momento exato. É como um homem que vai viajar e deixa a casa sob a responsabilidade dos empregados, cada qual com uma tarefa, e põe o porteiro para vigiar. Portanto, permaneçam em seu posto, vigiando. Vocês não sabem a que horas o dono da casa vai voltar. De noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Vocês não vão querer que ele apareça sem aviso e os encontre dormindo no posto. Por isso reforço a advertência. Permaneçam em seus postos. Vigiem. Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias começaria a festa da Páscoa, com 8 dias de duração, e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e líderes religiosos estavam procurando um modo de prender Jesus e matá-lo. Eles concordaram em que não deveriam fazer isso durante a semana da Páscoa. "Não queremos iniciar uma guerra", disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns convidados ficaram indignados. "Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de 1 ano e o dinheiro distribuído entre os pobres." Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: "Deixem-na em paz. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Ela fez o que pôde, quando pôde. Ungiu meu corpo para o sepultamento. Tenho certeza de uma coisa. Em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado." Então Judas Iscariotes, um dos 12, procurou o sacerdote principal, determinado a trair Jesus. Eles mal podiam acreditar no que ouviam e lhe prometeram uma boa recompensa.
Ele ficou apenas esperando o momento certo de entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia de preparar o sacrifício da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: "Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa?" Ele orientou 2 dos discípulos: "Vão para a cidade. Um homem com um jarro de água encontrará vocês. Sigam-no. Perguntem ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no 2º andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos." Os discípulos foram para a cidade e tudo aconteceu como ele lhes dissera. Eles prepararam ali a refeição pascal. Depois do pôr do sol, ele chegou com os 12. Quando estavam à mesa, Jesus disse: "Tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá. Alguém que, neste momento, come comigo." Chocados, começaram a dizer um após o outro: "Eu não!" Ele respondeu: "É um dos 12, alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem. Melhor que ele nunca tivesse nascido." Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu, deu-o aos discípulos e disse: "Tomem, isto é meu corpo." Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles também, e todos beberam. Ele disse: "Isto é meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Não beberei vinho outra vez até o dia em que o beber no reino de Deus." Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: "Por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dispersar. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor, e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia." Mas Pedro, todo afoito, declarou: "Ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei." Jesus respondeu: "Não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes." Pedro protestou, falando sem pensar: "Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei." Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: "Fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante." Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: "A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou: "Paizinho, Pai, tu podes me livrar. Afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres." Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: "Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem 1 hora? Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage." Depois disso, voltou ao seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela 3ª vez e disse: "Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos. O traidor chegou." Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu.
acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes, líderes religiosos e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Não o deixem fugir. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Mestre. Os homens então o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus reagiu. O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive ensinando no templo, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Um jovem seguia o grupo de longe. Tudo que ele trazia sobre o corpo era um lençol. Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo, mas ele escapou. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. O grupo que prendeu Jesus levou-o ao sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes, líderes do povo e líderes religiosos. Pedro os seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecer perto da fogueira. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Não encontraram nada. Muitos davam falso testemunho, mas um depoimento contradizia o outro. Alguns homens apareceram com esta história. Nós o ouvimos dizer: vou derrubar o templo, construído com tanto esforço, e em 3 dias construirei outro, sem ao menos erguer a mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre os relatos. Nesse momento, o sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus não deu resposta. O sacerdote principal insistiu, mudando a pergunta. Você é o Messias? O Filho do Deus bendito? Jesus foi direto. Sim, eu sou, e você mesmo verá. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou: Ouviram isso? Acham que precisamos de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia! Vão deixar que isso fique assim? Por unanimidade, eles o condenaram, e foi sentença de morte. Alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e batiam nele, provocando. Quem bateu em você? Profetize! Os guardas levaram-no dali, sem interromper o espancamento. Enquanto isso, Pedro estava no pátio. E aconteceu que uma das empregadas do sacerdote principal, vendo Pedro se aquecer ali, olhou para ele e disse: Você estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou. Não sei do que você está falando. Quando ele passou pelo pórtico, um galo cantou. A moça apontava para ele e dizia aos que estavam por ali: Ele é um deles, tenho certeza. E Pedro negou mais uma vez. Pouco depois, as pessoas ali começaram a insistir. Você tem de ser um deles. Está na cara que você é galileu. Então Pedro ficou muito nervoso e jurou: Nunca vi esse homem de quem vocês estão falando. Na mesma hora, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Sem se conter, desabou a chorar. Marcos, capítulo 15.
À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Se você diz. Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: Você não vai responder nada? São muitas acusações. Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. A multidão logo iria apresentar seu pedido, e Pilatos se antecipou a eles. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: Então, o que farei com este homem que vocês chamam o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o! Pilatos objetou: Mas por qual crime? Contudo, eles gritavam ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos atendeu ao pedido da multidão. Libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio, chamado Pretório, e reuniram uma tropa inteira. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então, começou a zombaria. Viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele, como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A acusação, o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Mostre agora seu poder! Salve-se! Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz! Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo o Messias, o rei de Israel? Então, desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: Ele está chamando Elias.
um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu-o de beber a Jesus e disse: Vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: Ele era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam à distância. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe do jovem Tiago e de José, e Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, elas o seguiam e serviam e tinham vindo com ele para Jerusalém. Mais tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, apareceu José de Arimateia, membro respeitado do concílio judaico. Ele aguardava com expectativa a vinda do reino de Deus. Enchendo-se de coragem, procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos duvidou que ele tivesse morrido tão rapidamente e mandou o capitão verificar se Jesus estava de fato morto. Com a garantia do capitão, ele entregou o corpo a José. José havia comprado um lençol de linho. Depois, envolveu o corpo e o depositou no túmulo que havia escavado na rocha. Pôs uma grande pedra na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram o sepultamento. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: Quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco, assentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então, ele lhes disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora podem ir. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. Elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo, na manhã de domingo, para Maria Madalena, a quem havia libertado de 7 demônios. Ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram nela. Mais tarde, ele apareceu de forma diferente a 2 deles que caminhavam pelo campo. Eles voltaram e contaram aos demais, mas estes também não acreditaram no relato. Depois disso, quando os 11 estavam jantando, ele apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que o tinham visto ressuscitado. Então, ele ordenou: Saiam pelo mundo. Vão a toda parte e anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Estes são alguns dos sinais que acompanharão os que crerem. Eles vão expulsar demônios em meu nome, falar em novas línguas, pegar em serpentes e até beber veneno sem que nada lhes aconteça. Também vão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Então o Senhor Jesus, depois de orientá-los, foi elevado ao céu e assentou-se ao lado de Deus no lugar da mais alta honra. Os discípulos saíram por toda parte pregando. O Senhor trabalhava com eles,
confirmando a mensagem com provas inquestionáveis.